Pai eterno, neste momento, ó Pai, pedimos, por favor, que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, através da proclamação da Tua Palavra. Guie o pastor Josué, ó Pai, de maneira que ele possa pregar de maneira pura essa palavra, sem contaminação ou mancha, provinda somente de homens, mas que essa palavra seja pregada, ó Pai, para que a sua igreja, ó Pai, seja transformada à imagem do Senhor Jesus pelo poder dessa palavra. Aqueles, ó Pai, que o Senhor ainda não chamou especificamente, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus, que essa palavra venha produzir vida, ó Pai, venha produzir fé. Por favor, pedimos, pois sabemos que ela é poderosa para regenerar aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor abra nosso apetite e que estejamos bem atentos, ó Pai, para receber a sua mensagem e viver através da tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Que o Senhor nos oriente nesse dia do Senhor, na leitura da palavra dele, de modo a nos edificar e nos constranger diante da glória dele, diante da majestade dele. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, amados irmãos, essa porção da epístola de Paulo aos Gálatas, ela é muito maravilhosa, porque ela vai dar uma conclusão àquilo que Paulo vem expondo no decorrer da carta. Essa carta foi destinada somente com o objetivo, o qual? Apresentar a doutrina da justificação pela fé. E aí você pergunta, mas de novo? Sim, de novo. E por que de novo? Porque essa é uma realidade da qual nós devemos ser continuamente
alertados. Nós devemos estar continuamente alertas para essa doutrina da justificação pela fé. Por meio dessa carta, Paulo faz a apresentação perfeita dessa doutrina e fundamentando-a nos 5 solas da reforma, falando que é só pela graça, é só pela fé e é só por Cristo. Tudo isso tendo em vista que só a glória de Deus. E é por isso que Paulo vai aí e escreve para os Gálatas. E aí nós vemos o que? No versículo 1, no versículo 3 do primeiro capítulo, Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então é só fé, é só graça, é só Cristo. Por quê? Para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Essa carta é como uma sentinela da verdade, irmãos, de que a salvação é o quê? É um dom, é um presente da graça de Deus, que não pode ser adquirida por qualquer outro meio. E ela não pode também, de modo algum, ser dada a alguém por merecimento, mas ela deve ser recebida somente pela fé. Isso é importantíssimo. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 15, Paulo diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essa é a realidade, irmãos. Isso é tão evidente que essa doutrina é extremamente importante, porque se formos analisar quais as igrejas têm pregado que a justificação é pela fé, nós ficaremos assustados. Tanto que tem sido dito por aí afora, que para você ser alguém agradável diante de Deus, você tem que obedecer. Obedeça. Quantas e quantas vezes nós saímos para pregar o evangelho aqui em Morato, e quando nós encontrávamos com pessoas ditas cristãs, você falava: você é salvo sim, mas por quê? Porque eu procuro obedecer. Mas e Cristo? E a obra justificadora dele, redentora dele na cruz? Nem era comentado. A pessoa mal sabia do que se tratava. Deus Pai, irmãos, nos alcançou por meio da graça. Ele nos concedeu fé para que, tendo uma vez crido em Cristo Jesus, nós fôssemos o quê? Justificados para a glória de Deus. Essa é a realidade do Evangelho. E assim nós vemos o quê? O sola gratia, o sola fide, o solus Christus, o soli deo glória, apresentados pelo quê? No sola Escritura. É por abandonar esses somente, o somente a graça, o somente a fé, o somente Cristo Jesus, dessa revelação de Deus da salvação, é que Paulo teve que escrever o quê? Essa carta aos Gálatas, admoestando-os quanto à sua inconstância. Ele diz no capítulo 3, versículo 1, é por isso que Paulo, ele diz, ó Gálatas insensatos. Então no capítulo 3, verso 1, ele diz: ó Gálatas insensatos, ou seja, vocês são tolos, vocês perderam o senso, perderam o juízo. E ele continua: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eu já expus para vocês Jesus Cristo e esse crucificado. Agora, quem vos fascinou, quem vos encantou, quem vos enfeitiçou, levando vocês a olhar para outro lado, tirar os olhos de Cristo e colocar em outra realidade? Em Gálatas 6,12 ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Gálatas 6,12.
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então olha só que importante é nós percebermos isso. Quando você se levanta contra essa realidade da redenção pela fé, pela graça, por Cristo Jesus, você consequentemente se coloca contra a cruz de Cristo. Mas é claro, se você coloca alguma coisa, adiciona alguma coisa à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, você está pegando Jesus Cristo e está deixando ele de lado. Ele está dizendo que é mais importante essa coisa adicionada do que o próprio Cristo Jesus. Assim nós percebemos, irmãos, que o propósito dessa epístola de Paulo aos Gálatas é combater o quê? Os judaizantes, que diziam o quê? Que o cumprimento da lei era condição indispensável para a salvação. O cumprimento da lei era condição indispensável para a salvação. E não é isso que muitos de nós temos ouvido ser pregado aqui à nossa volta. Não é isso. Crer em Jesus está certo, é isso, mas se você não fizer isso, ou se você não fizer aquilo, não resolve nada, não. Crer no Senhor Jesus Cristo é importante, mas esse mas tira toda a importância de Cristo. Joga Cristo de lado e coloca esse fator numa posição de maior relevância sobre Cristo. O foco dessa carta então está no quê? Na prática da circuncisão. Contudo, irmãos, o objetivo de tais homens era o quê? Acrescentar a lei mosaica na mensagem do Evangelho, de modo a desfigurar a mensagem do Evangelho. Eles queriam pegar o quê? Os símbolos, as sombras que estão apontando para Cristo, e mesclar agora a sombra com Cristo Jesus, com o Evangelho. Para esses, o somente do Evangelho não era algo suficiente. O somente a fé, somente a graça, o somente Cristo Jesus não era suficiente para a sua conveniência religiosa e farisaica. É por isso que eles se utilizavam do quê? Do sola Escritura para perverter e contaminar o próprio Evangelho. Olha do que nós somos capazes. Nós somos capazes de pegar a palavra de Deus, pervertê-la para contaminar o próprio Evangelho. Pegar a palavra de Deus, a lei de Deus, que é santa, pura, justa, boa, e utilizá-la para perverter as verdades do Evangelho. Mas por que eles faziam isso? Porque pervertendo as realidades do Evangelho, colocando a lei, eles estavam buscando o quê? A própria glória, e não a glória de Deus. Então esse é o propósito de Paulo, irmãos. Mostrar o quê? Que a salvação é unicamente pela graça e não por nossos méritos. Mostrar que a justificação é unicamente pela fé e não por nossas obras. Mostrar que a redenção é unicamente pelo Senhor Jesus Cristo e por mais ninguém, por mais nada que você possa adicionar, nada, absolutamente nada. A partir desse contexto aqui nós vamos o quê? Entrar agora no capítulo 5, para vermos o quê? Que Paulo faz o seu último apelo teológico, esforço teológico, para mostrar o quê? Que a salvação é pela graça, a justificação é pela fé. E ele está tentando o quê? Um modo de transformar o entendimento dos Gálatas, para que então a sua prática fosse transformada. Percebam, esse é o caminho que Deus usa por meio do Evangelho. O que? Transformar o nosso entendimento, a nossa vida, regenerando-nos, de modo que possamos, que as nossas práticas sejam transformadas. E como que as religiões fazem, as demais religiões? Elas seguem um caminho oposto. Elas tentam o quê? Podar a sua prática. Vão cortar, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tendo em vista o quê? Mudar o seu interior com a sua prática. Não existe isso. Essa é a contramão do Evangelho.
É por isso que em Romanos 12:2 Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, aí sim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim, a mente transformada pelo Evangelho, com uma vida regenerada, aí sim, você pode se sujeitar à vontade de Deus, aquela vontade que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos ajude, irmãos, pois esse assunto é bastante polêmico, é bastante complexo, porque é por meio da certeza que nós temos da salvação em Cristo Jesus, é que nós podemos viver em liberdade, uma liberdade que provém de Cristo, a liberdade do Evangelho. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quão grande Tu és, ó Deus, e quão grande a salvação, ó Pai, que destinaste a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, quão miseravelmente pecadores nós somos, quantas e quantas vezes somos tomados pela incredulidade, Pai. Nós que professamos muitas vezes fé em Ti, fé no Senhor Jesus Cristo, nós que fomos alcançados por essa graça, somos tomados muitas vezes de incredulidade. A incredulidade nos domina, de modo a nos tornar inúteis, inativos, e pior, ó Pai, de modo a fazer com que nós sejamos, muitas vezes como esses Gálatas, insensatos, e comecemos a confiar em outras coisas, além de Cristo Jesus nosso Senhor. Não permita, ó Pai, que nós coloquemos o Senhor Jesus Cristo em concorrência com outras coisas. Não permita que o nosso coração seja vil, terrivelmente medonho, miserável, para fazer algo nesse sentido, Pai. Não permita, ó Deus, que nada concorra com Cristo Jesus nosso Senhor, que seja somente Ele o foco dos nossos olhos, somente Ele objeto da nossa fé, somente Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos um coração íntegro, um coração que seja totalmente dominado por esse Evangelho, e pela graça, maravilhosa graça que Tu nos concedeste, ó Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor, que nosso coração seja dominado, cativo por esse Evangelho, o Evangelho da graça de nosso Senhor e Pai, nosso Deus e Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos fé, aumenta-nos a fé, ó Pai, para que possamos caminhar confiados em Ti, unicamente, para a honra e glória do Teu santo nome. Ao nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, amém. Então o tema da mensagem hoje, irmãos, é fazer ou deixar de fazer. O que deve nos guiar? O que deve nos orientar? Fazer ou deixar de fazer? Primeiro versículo, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. De que liberdade Paulo está falando? De que tipo de liberdade Paulo está pregando? Que liberdade ele está anunciando? Em João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então como que nós nascemos? Escravos do pecado. Como que nós viemos a esse mundo? Escravos do pecado, atendendo somente o que? As nossas próprias paixões, fazendo somente o que? As nossas próprias vontades. É para essa liberdade que Cristo nos libertou, uma liberdade conquistada por Ele, Ele que é a verdade que liberta.
É o pecado que nos escraviza. Todo ser humano é escravo do pecado. Não há um ser humano que consiga viver sem pecar. É dessa escravidão que o Senhor Jesus nos liberta. Ele nos liberta do quê? Da culpa do pecado. Ele nos liberta também do quê? Do poder do pecado, gradativamente, por meio da santificação. Ele também nos liberta da condenação do pecado. Ele nos liberta da penalidade do pecado. É por isso que Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida de Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E aí ele continua: porquanto o que for impossível a quem? A lei. Porque ela estava enferma pela nossa carne. Diante da lei nós víamos o quê? A nossa condição pecaminosa, como diz Paulo. Antes da lei eu não me conhecia, agora com a lei, diante da lei eu vejo que eu sou o quê? Uma pessoa que cobiça, porque a lei diz para mim o quê? Não cobiçarás. E eu comecei a ver dentro de mim o quê? A cobiça. Então a lei estava enferma pela nossa carne. Mas isso fez Deus como? O quê? Enviando o seu próprio Filho, em semelhança do quê? De carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, olhando para a lei e falando assim: eu tenho que cumpri-la, mas nós andamos como? Segundo o Espírito. Cristo Jesus nos livrou do pecado. E se Ele nos livrou do pecado, Ele nos livra também da condenação do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, da penalidade do pecado. E aqui está dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não nos libertará, Ele não nos livrará, Ele nos libertou. Essa é a condição de todo cristão, liberto do pecado. O problema, meus queridos, é que muitos de nós não compreendemos totalmente a profundidade dessa verdade. E aí nós não descansamos na justiça de Cristo Jesus, provinda da sua maravilhosa obra de redenção. Esse é o grande problema. A você que não crê na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, está se esforçando por alcançar a salvação, eu digo: renda-se. Arrependa-se diante de Cristo Jesus. Creia na obra dele. Creia que você, como miserável pecador, você não pode deixar de pecar. Você não pode tentar se esforçar para ser uma pessoa melhor. Você não vai ser alguém melhor. Você é um pecador já condenado. Então creia no Senhor Jesus Cristo. Mas se você já creu no Senhor Jesus Cristo, já confiou na obra redentora dele na cruz, só que diante do pecado que tenazmente nos assedia, você tira os olhos de Cristo e começa a olhar para você mesmo e para o seu desempenho, eu digo para você: arrependa-se também. Volte-se para o Senhor. Sempre há tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós que dizemos que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos uma vida medíocre porque nós não confiamos na obra dele. Nós não confiamos na justiça imputada por Ele sobre nós. E o que acontece conosco? Vivemos uma vida medíocre, uma vida patética, correndo o risco do quê? De começar a cair em heresias. Porque a gente costuma falar o seguinte, heresia, heresia é algo terrível, não podemos deixar entrar isso na igreja. Mas só do fato de você não descansar em Cristo Jesus e querer de alguma maneira melhorar essa obra redentora de Cristo com as suas obras, você já está vivendo uma heresia. Não existe heresia pior do que essa, pior do que dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. Se você diz que a obra de Cristo Jesus não foi suficiente para te salvar da condenação do pecado, da penalidade do pecado, da culpa do pecado, e ela não é suficientemente poderosa para te livrar do poder do pecado, se você está dizendo isso, você não confiou completamente
Ou se um dia você confiou, você não permanece, não tem permanecido nessa confiança. Então a situação do cristão é: nós fomos libertos do pecado. Descansemos na justiça de Cristo. Descansemos na justiça de Cristo, provinda dessa maravilhosa obra de redenção. Por quê? Porque há muitos ainda entre nós que ficam lutando com suas próprias forças contra a culpa do pecado. Ficam lutando com as suas próprias forças contra a frustração de não conseguir superar, vencer o poder do pecado. Lutam ainda com o quê? Com a condenação do pecado. Lutam ainda contra isso aí que está na cabeça dele, falando: será que eu estou salvo mesmo? Senhor amado, confia no Senhor Jesus Cristo. Em vez de você ficar se questionando: será que eu fui salvo? Meu pai, o que é necessário para ser salvo? Você está questionando ou você crê no Senhor Jesus Cristo? Então creia que a justiça dele foi imputada sobre você. Creia, não fique paralisado pelo temor da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Esse tipo de irmãos não compreenderam ainda a liberdade que eles têm em Cristo Jesus. Essa liberdade, infelizmente, não é algo experimentado por todo cristão. Tem muitos cristãos que creram no Senhor Jesus Cristo, mas não gozam dessa liberdade, porque estão olhando para quem? Para si mesmos. Eles não podem desfrutar da liberdade de uma consciência. Por quê? Por causa daquela terrível tentativa de serem aceitos diante de Deus por meio das suas obras. Daquele terrível peso da culpa do pecado, de não serem capazes do quê? De cumprir a lei de Deus. As pessoas não gozam da liberdade em Cristo por causa do pavor que provém daquela certeza de que ele nunca, jamais será santo o suficiente, bom o suficiente até sua morte. Entendam, você nunca será bom o suficiente até a sua morte. Mas depois da sua partida, você será plenamente aceito por Deus. Por quê? Porque a justiça não é sua, é de Cristo. E até quando você vai ficar olhando para você mesmo? Até quando? Você vai ficar o quê? Paralisado pela incredulidade que te deixa vulnerável com a ideia de uma possível condenação. Você está em Cristo ou você está em você mesmo? Essa é a realidade. É por causa da falta de fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo que muitas pessoas ditas cristãs têm vivido uma vida medíocre, uma vida cristã escrava, em vez de uma vida cristã liberta. Paulo deixa muito claro, irmãos, todo o cristão foi liberto em Cristo Jesus. Esse é o status, essa é a condição da nossa liberdade. Nós fomos libertos por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo cristão tem essa fonte da sua liberdade. Quem? Cristo Jesus, o Senhor. Então esse é o nosso status. Fomos libertos. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas infelizmente ainda existe a possibilidade de muitos de nós, à semelhança dos Gálatas, não desfrutarmos dessa liberdade conquistada por Cristo, e de nos tornarmos insensatos, e de nos deixarmos levar pelo quê? Pelos encantos da religiosidade, que vai nos dizer: Cristo não é suficiente, você também precisa fazer isso, isso e aquilo. É por isso que Paulo continua o versículo dizendo: permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque nós cristãos podemos fazer isso. Ao invés de nos permanecermos firmes na obra redentora de Cristo Jesus na cruz,
nós fazemos o quê? Começamos a olhar para outras condições que queremos adicionar à salvação. E aí nós nos lançamos novamente como? No quê? Debaixo de um jugo de servidão, debaixo de um jugo de escravidão. Você já estava escravo do pecado, você já era escravo do pecado, e a lei já te fustigava. Por que se colocar de novo debaixo da lei? Por que se colocar de novo debaixo do jugo, debaixo de escravidão? É Cristo Jesus quem nos liberta. Deve haver, irmãos, intencionalidade do cristão. Nós precisamos levar os nossos olhos, o nosso entendimento cativos a Cristo Jesus, olhar para Ele, para a liberdade conquistada por Ele. Nós devemos descansar nessa certeza de que Cristo realmente nos libertou. Não fomos nós que nos libertamos, mas nós devemos o quê? Crer, confiar nessa vitória conquistada por Cristo Jesus nosso Senhor, a liberdade do pecado. Devemos sim rejeitar o pecado, porque em Cristo Jesus nós somos capacitados agora a dizer o quê? Não ao pecado. E em Cristo Jesus nós somos capacitados agora a quê? A quando cairmos nos pecados, nos arrependemos e confessarmos que somos pecadores. Nada disso nos tira da condição de justos diante de Deus. Nada disso. Devemos sim rejeitar o pecado, e devemos sim jamais acrescentar qualquer condição à salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, desfrutar da liberdade que nós já temos em Cristo. Caso contrário, nós estaremos o quê? Sujeitos novamente a jugo de escravidão. E nessa situação, irmãos, não existe como, a menor possibilidade de nós desfrutarmos do que temos em Cristo, de nós descansarmos no que Cristo fez por nós, de nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo. Nessa condição só há o quê? Trabalhe. Só existem dois tipos de religião nesse mundo, só dois tipos. Uma é a religião das obras, da conquista humana. A outra é a religião da fé, da graça divina. Muitas igrejas têm aberto a Bíblia e pregado o quê? Uma religião de obras, uma religião de conquista humana. E não é à toa que tais homens e mulheres, quando conseguem galgar alguma posição espiritual, eles se enchem de orgulho e se ufanam. Por quê? Porque depende da conquista deles, não depende de Cristo. E não é à toa que quando essa pessoa falha, quando ela é minimamente sincera, e ela falha caindo em pecado, toda a esperança dela vai pelo ralo, porque ela está confiando em si mesma. Em qual dessas religiões você está? Em qual delas? Paulo alerta aos Gálatas, e nós devemos ser alertados por essa epístola. Em qual religião nós estamos? A religião das obras ou a religião da fé? E como podemos saber isso? Nós podemos saber. Na luta contra o pecado, diante dos reveses da vida cristã, quando eu caio em determinado pecado, se eu me frustro, decepcionado comigo mesmo, e tomo força e me levanto planejando estratégias de como superar futuramente da próxima vez esse pecado, eu estou na religião das obras. Agora, se eu me quebranto, humilhado, e me prostro aos pés da cruz de Cristo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu não tenho condição mínima
de superar essa praga desse pecado, e você se lança confiando única e exclusivamente na justiça de Cristo, implorando o seu perdão e falando: Senhor, me ajuda. Você está na religião da fé, descansando na graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, diante do seu desempenho espiritual, se você, quando galga, sente que você chegou num ponto de espiritualidade muito concreto, um desempenho espiritual, e nesse desempenho espiritual você se orgulha, se congratula de seus feitos bem-sucedidos, você está no quê? Na religião das obras, confiando no quê? Nas suas próprias conquistas espirituais. Agora, se você se prostra diante da cruz de Cristo, vendo aquilo que Ele tem feito por você, tem dado a graça de você refletir a luz do Evangelho, se você, dessa maneira, você vai até Ele humilhado, quebrantado, reconhecendo que de você jamais poderia fazer isso, mas que isso foi pura graça e misericórdia do nosso Deus, e você vai a Ele agradecendo a misericórdia de Cristo Jesus expressa por você. Você está na religião do quê? Da fé, não das obras. Estão percebendo a diferença? Estão percebendo a diferença? Agora, diante do pecado dos irmãos, olha que interessante. Diante do pecado dos irmãos, se você olha para os irmãos e fala assim: o quê? O Lucas fez aquilo? Não é possível. Não é possível, não pode ser. O Lucas, não. Silvano, imagina. Eles são crentes, eles são na igreja. Como que eles podem cometer um pecado desse? E você se orgulha e se levanta sobre seu irmão, caiu em pecado. Onde você está? Na religião das obras. Porque você está se achando melhor do que seu irmão. Paulo disse: aquele que está de pé, veja que não caia. E ele disse para considerarmos cada um os outros superiores a si mesmo. Agora, se diante do pecado dos irmãos, você se humilha e fala: Senhor, que miseravelmente pecadores nós somos, e você vê que você está sujeito às mesmas paixões que o seu irmão está sujeito, e aí você se humilha e vai até ele, para quê? Para lavar os pés dele, como nós vimos nos dois últimos domingos. Aí você está em que religião? Na religião da fé, não das obras. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo que aqui nós não estamos falando dos Gálatas, nós estamos falando de nós. Nós vivemos essa vida mesquinha, medíocre, por não olharmos para Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos pegarmos muitas vezes o quê? Se orgulhando do nosso desempenho, se frustrando do nosso mau desempenho, ou se orgulhando em cima daquele irmão que está caindo em pecado. Amados, é por isso que no versículo 2 Paulo diz: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você se deixar entrar novamente em jugo de servidão pela lei, você será inútil. Cristo não vai aproveitar. Não é alguém proveitoso a você, e você será inútil diante dele. Paulo aqui faz um contraste entre a religião das obras e a religião da fé, a religião dos homens e a religião de Cristo. Ele inicialmente faz o quê? Ele usa-se da circuncisão. Por quê? Se a gente voltar para Atos capítulo 15, nós vamos ver que lá, abram comigo, rapidamente, depois a gente volta para Gálatas. Atos capítulo 15, verso 1.
Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Olha que interessante. Alguns da seita dos fariseus haviam crido no Evangelho. E esses diziam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Com isso, irmãos, surgiu uma controvérsia entre os irmãos. Isso foi levado aos apóstolos em Jerusalém. E Tiago dá a conclusão final, dizendo no versículo 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Perturbar com o quê? Com o jugo da lei. É Cristo Jesus que foi pregado a eles. É sem confiar em quem? Em Cristo Jesus, o Senhor. Então Paulo começa falando aqui sobre o quê? Sobre a circuncisão. Por quê? Porque era esse o ponto máximo do judaísmo. Você se converteu ao judaísmo, você começou a crer na Torá. Você tem que o quê? Se circuncidar. Depois que você se circuncidar, agora você sim é considerado o quê? Um judeu, um judeu. Assim como nós. Você creu no Senhor Jesus Cristo, confiou unicamente na sua obra de redenção na cruz? Sim. Então você deve o quê? Ser batizado. Agora sim você é reconhecido como irmão na comunidade. E lá para os judeus o que acontecia? Se essa pessoa cria no Senhor Jesus Cristo, mas não era circuncidada, estava faltando alguma coisa. Tem alguma coisa faltando, não dá para aceitar só Jesus Cristo. E Paulo se utiliza a circuncisão porque é o ponto máximo do judaísmo. E aí ele diz o seguinte: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas ele podia também tratar aqui sobre o sábado. Se você coloca o sábado como condição de salvação, se Paulo colocasse os cerimoniais como condição de salvação, os sacrifícios como condição de salvação, os rituais, as vestimentas, o comportamento, corte de cabelo, uso de aparatos, qualquer coisa que você coloque, acrescente ou tente tirar como condição de salvação, está se colocando sob jugo de escravidão. Em quem você confia? É nos seus próprios braços, movidos pela lei, ou é em Cristo Jesus, movido pelo amor, pela graça, pela fé? Se você está confiando no seu próprio desempenho, Cristo de nada lhe aproveitará. Se sua religião está fundamentada em você mesmo, ela só vai gerar o que em você? Orgulho. Só vai gerar o que? Morte. Se você está confiando na obra redentora de Cristo Jesus na cruz, você permanece o que? Sustentado pela graça de Deus, o que lhe conduzirá sempre em quebrantamento e humilhação. Irmãos, é próprio do fariseu o que? O orgulho. É próprio do fariseu o que? A arrogância. É próprio do fariseu achar-se melhor que os demais. É por isso que em Jeremias 17:5 o profeta diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele é maldito. E quando se fala de homem confiando em homem, não é homem confiando nos outros, tá? Somente. É você confiando em você mesmo. É você confiando no seu desempenho. É você confiando nas suas capacidades, nas suas habilidades. Tendo em vista o quê? Cumprir a lei. Para você ser aceito diante de Deus, você é um maldito. É um maldito.
Agora em Jeremias, ainda de capítulo 17, verso 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Ele está descansado no Senhor, confiado no Senhor. Se você depende, meu querido, da ação da carne, não haverá espaço para a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. O religioso não se preocupa com a consciência gerada no coração, mas ele se preocupa com o quê? Com a prática externa. O que o religioso diz? O que o fariseu diz? O que o hipócrita diz? O que o legalista diz? Eu faço isso. Ixi, aquilo lá não está fazendo não. Eu faço aquilo. Ixi, aquilo lá não está fazendo não. Ou eu faço. Isso eu faço. Aquilo eu não faço não, eu deixo de fazer. Não. Ou aquele, aquele faz aquilo, e aquilo que devia fazer não está fazendo. Essa é a religiosidade. Ela se preocupa com o quê? Com o exterior. Ela não se preocupa com a consciência de um coração quebrantado e arrependido, contrito, sujeito à cruz de Cristo, a Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus vê o quê? O coração. Não é isso que Deus disse para Samuel? Quando Samuel reprovou Davi: não se engane, Samuel. O homem olha o quê? O exterior. Mas Deus vê o quê? O coração. A religião carnal, irmãos, tenta transformar o quê? A prática. Mas o Evangelho transforma o quê? O entendimento, a vida. Tendo em vista o quê? A partir daí, transformar a prática. É uma ação que vem de dentro para fora. Uma transformação prática que surge de uma nova vida e que não é motivada por quê? Por ordenanças externas. Estão entendendo, irmãos? É uma transformação de conduta constrangida pelo quê? Pelo amor, e não constrangida por imposições externas da lei. Em Romanos 6,17, Paulo diz: mas graças a Deus, porque escravos do pecado, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Obedecer de coração, obediência interna. É isso que a gente tem cobrado dos nossos filhos, não uma obediência externa, mas uma obediência interna, trabalhando no que? Na vontade deles, pastoreando o coração deles. Porque uma obediência externa com um coração rebelde não resolve nada, absolutamente nada. Aqui Paulo está falando: vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês passaram a obedecer de coração essa doutrina, a doutrina de Cristo, porque vocês foram transformados de dentro para fora. Essa é a verdadeira liberdade. Uma liberdade para obedecer de coração à doutrina de Cristo, uma liberdade do pecado e que nos transforma em quê? Em escravos da justiça, porque ele continua, Romanos 6,18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, escravos de Cristo. Em 2 Coríntios 5, vamos abrir juntos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Nós já lemos muito esses versículos, vamos ler mais uma vez. Pois o amor de Cristo nos constrange, segundo aos Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram.
E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o amor de Cristo que nos constrange. É quando nós entendemos realmente quem nós somos e a amplitude da justificação pela fé em Cristo Jesus, é que nós seremos constrangidos por esse amor. Enquanto nós não enxergarmos o que Cristo fez por nós, nós procuraremos o quê? Obedecer a Ele por meio de imposições externas da lei. Vejam o que Cristo fez por você. Veja o que Ele fez por você. Veja com que grande amor Ele nos amou. Veja que você estava condenado ao inferno. Não fora a graça dEle, não fosse a graça de Deus em te trazer, te escolher, te trazer, te conceder fé e levar seus olhos para Cristo Jesus, você estaria perdido. Não fosse Ele ter vertido o seu sangue na cruz e morrido para pagar a sua dívida, você estaria perdido. É isso que nós devemos ver, é isso que devemos enxergar, o grande amor com que Cristo nos amou. É isso que vai nos constranger a viver o quê? De que modo? Uma vida entregue a Ele. Uma vida onde não viveremos mais para nós mesmos. Irmãos, esse é o fundamento. Em Êxodo 21, de 1 a 6, não vou ler, porque não vai dar tempo. Lá vai falar sobre o quê? A condição do escravo por amor. Lembram-se disso? Aquele escravo que ama seu senhor, né? Todo escravo, durante um período de tempo, ele ficava como escravo, e depois ele poderia ser o quê? Dispensado do seu serviço, para viver a sua vida. Só que muitos escravos, diante daquela situação, eles viam que, por amor ao seu senhor, e por amor até mesmo à família que ele tinha constituído lá, porque se ele fosse sair, ele sairia sozinho, não poderia levar sua esposa e seus filhos, porque sua esposa e seus filhos ainda eram escravos. Muitas vezes, devido a isso, ao amor que ele sentia pelo patrão, ao amor que ele sentia pela sua família, ele se colocava como um escravo por amor. Dali em diante, ele não era mais obrigado a estar ali, mas ele estava ali, trabalhando por amor. Ele trabalhava, mas era por amor. Era diferente de um escravo forçado, aquele escravo que tinha que vir o quê? Chibata em cima dele, ordem, faça isso, não faça. E quando ele fazia murmurando, e terminava de fazer, tinha que ser ordenado novamente: faça agora aquela outra coisa, não fique parado, faça agora isso, faça agora aquilo. Esse é o escravo compungido, por quê? Por leis externas. Agora o escravo por amor, não, ele trabalha pelo seu Senhor, ele trabalha por amor. Seu Senhor nem precisa ordenar, ele já está fazendo. Ele acaba um serviço, ele já está no outro, não precisa ninguém falar nada. Esse é o escravo por amor. É disso que Paulo está falando para os Gálatas. Se vocês estão precisando de leis externas para aprimorar a salvação de vocês, vocês não entenderam o que é a justificação. Porque se vocês tivessem entendido o que é justificação, vocês estavam servindo por amor. Vocês não precisariam colocar-se de novo debaixo de jugo de escravidão. Porque enquanto escravos do pecado, nós nos deparamos com a lei, nós ficamos impossibilitados de nos sujeitarmos a ela. Por quê? Porque os nossos membros estavam escravizados pelas nossas paixões pecaminosas. Agora, enquanto nós somos escravos da justiça, escravos por amor, vendo-nos libertos do pecado, pelo sangue de Cristo Jesus nosso Senhor, agora nós somos compungidos pela lei. Desculpa, nós somos compungidos pelo amor.
não constrangidos pela lei, mas somos compungidos pelo amor, constrangidos pelo amor de Cristo, pelo amor àquele que nos libertou. Nós desejamos nos submeter o quê? A sua lei, mas de que modo? Pelo amor. Isso é real liberdade. Não quer dizer que agora eu não estou debaixo da lei, que eu vivo uma vida antinomiana, não. Mas não é a lei que me rege. Não sou regido pela lei, sou regido pelo amor de Cristo. E por amor a Ele eu me sujeito às suas leis. Irmãos, é a mesma relação do marido com a esposa. Não tem muitos homens que dizem assim, ó, eu casar? Jamais. Ficar escravo do casamento, escravo de uma mulher. Por quê? Porque na cabeça desse miserável pecador, uma mulher não é suficiente para ele. Ele precisa de várias. Ele está entregue o quê? Às suas próprias paixões. Escravo do quê? Dos seus próprios pecados. Agora, quando ele encontra a mulher que ele realmente ama, e ele se casa com essa mulher, ele vai querer fazer o quê? Ele vai falar, a primeira coisa que ele vai pedir no casamento vai ser o quê? Alguém me dá um manual de como saber me portar no casamento? Não. De como devo tratar minha mulher? Não. Porque ele a ama, ele quer doar-se para ela, ele quer viver uma vida a dois, ele quer viver por ela. Estão entendendo a relação? Em Atos 7, de 1 a 4 diz o seguinte, Romanos 7, de 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem Portanto, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará o quê? Livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a quem? A outro. Nós, em Cristo Jesus, morremos para a lei, para pertencermos a quem? A Cristo. Nós somos o que? Dele agora. Nosso relacionamento agora é com Ele, não com a lei. E aí ele continua, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós não vivemos mais pelo princípio da lei, nós vivemos o que? Pelo princípio do amor, o amor de Cristo, constrangidos pelo amor de Cristo. Para a lei morremos em Cristo Jesus. Para quê? Para agora vivermos no Espírito, em amor. O próprio Cristo Jesus nos libertou. Entendam isso. É próprio nosso, de muitos religiosos, darmos atenção exagerada ao quê? À prática, aquilo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer. Contudo, por essa prática não ser movida por uma consciência justificada e alicerçada em Cristo, o que o religioso faz? Ele procura realizar o quê? O mínimo possível, objetivando o quê? A sua aceitação. É assim que o religioso faz. Ele chega para você e fala assim, ó, pastor, para ser membro dessa igreja, o que eu preciso fazer? O que ele quer saber? Qual é o mínimo que eu preciso fazer aqui para ser aceito? Para ser aceito por vocês, para ser recebido por Deus, para não ter maldição. É a mesma coisa da contribuição. Como que eu devo contribuir? Quanto que eu devo contribuir? A pessoa que pergunta quanto que eu devo contribuir, ela está querendo saber o seguinte: qual o mínimo que eu preciso fazer, que eu preciso dar, colaborar, para ser aceito e não ter problemas futuros? Como que eu devo servir? Qual é a minha parte no serviço aqui, no ministério da igreja? É assim que o religioso costuma ver as coisas pelo mínimo e não pelo máximo.
Ele quer fazer o mínimo possível, que deixe agradar, que deixe todo mundo contente, feliz e contente. Deus, feliz e contente. Ele está disposto a dar o máximo de si. Por quê? Porque Ele é motivado não pelo amor, Ele é motivado pelo medo. Ele é motivado não pelo amor, Ele é motivado pela obrigação. Ele é motivado não pelo amor, mas pelo desempenho dele. Não é isso, irmãos? Quando você vai, muitos de nós viemos de igrejas pentecostais, cujas pessoas ofertavam ali, ó. Por quê? Movidas pelo medo. Medo do devorador, medo disso, medo daquilo, medo de maldição, medo daquilo outro. E nós, muitas vezes nos ofertamos agora, por quê? Por obrigação. Muitas vezes agora eu me voluntario no serviço, por quê? Por obrigação. Em que situação você está? Você não está na religião da fé, você está na religião da obra. Você não está reconhecendo a grandeza que Cristo fez por você. Você está se sujeitando a quê? A jugo de escravidão. Estão percebendo essa realidade? A lei, irmãos, só é necessária para quem é transgressor. Se eu odeio o Silvano, no meu relacionamento com ele tem que ter uma lei que diga o seguinte: não matarás, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que eu me levante e mate o meu companheiro. Agora, se o Silvano é o meu irmãozão do coração, eu o amo, precisa da lei dizendo para mim não matarás? Não tem lógica. Essa lei se torna inútil. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, aqui onde nós estamos, no finalzinho do trecho que nós lemos, Paulo disse, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você está sendo conduzido pela obrigação da lei, Cristo de nada lhe aproveitará. No versículo 3, Paulo diz, de novo testifico, a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você quer viver pelo princípio da lei, você tem que se sujeitar a ela completamente. Você tem que ser alguém perfeito, por isso você não precisa de Cristo. Se quebrarmos um mandamento, quebramos todas as leis. Se você se sujeitar a um mandamento, você tem que se sujeitar a todos os demais. E se você tem que se sujeitar a todos os demais mandamentos, você precisa de Cristo para quê? Joga Cristo fora. É disso que Paulo está falando. Você quer colocar a lei no Evangelho? Você está jogando Cristo fora. Ou é a lei que te rege, ou é Cristo Jesus pelo amor. Nenhuma condição sequer nós podemos acrescentar à salvação, porque essa condição corromperá todo o Evangelho. É por isso que no versículo 4 Paulo diz, 4 de Gálatas 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está falando? Vocês estão escolhendo quem? Moisés no lugar de Cristo, a lei no lugar da graça. Já não pode haver mais vínculo nenhum de vocês com o Senhor Jesus Cristo, de vocês com a graça de Deus, porque vocês estão o quê? Procurando se justificar pela lei. Vocês caíram da graça. E aí no versículo 5 ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém do quê? Da fé. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida que é guiada por quem? Pelo Espírito. Nós somos livres para dizer não ao pecado. Agora, nós conseguimos, pelo Espírito Santo, dizer sim para Cristo. Aqui mesmo em Gálatas, um pouquinho adiante, no versículo 16 do capítulo 5, Paulo diz, digo porém,
andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que Paulo está falando? A partir do versículo 16, ele vai começar a mostrar o que? A prática de uma vida cristã, devotada ao Senhor. Como que ela é realizada? Na dependência do Espírito. Do capítulo 1, versículo 1 de Gálatas até aqui, Gálatas 5, verso 15, Paulo está mostrando o que? Teologicamente, por meio de vários argumentos históricos, argumentos individuais, que aconteceram com ele, testemunhos do que aconteceu com ele, vários argumentos dizendo que a justificação é pela fé, somente pela fé, a lei não tem nada nessa obra maravilhosa da cruz de Cristo Jesus a nosso favor. Só que aqui a partir do versículo 16 ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, nós temos a carne dentro de nós, temos o Espírito Santo dentro de nós, ambos estão sempre em conflito ali dentro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. É disso que Paulo está falando no versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém do quê? Da fé. Essa esperança, irmãos, é a certeza em fé que nós temos, a expectativa confiante em Cristo Jesus, de que a justiça dele foi o quê? Foi derramada sobre nós, e de que agora nós estamos sendo o quê? Transformados pelo Espírito Santo, a imagem dele, e de dentro para fora, não de fora para dentro. Pois quando você confia no seu próprio desempenho, nas suas próprias obras, a sua esperança está fundamentada no quê? Em incertezas. E aí gera aquilo que nós conhecemos, que muitos de vocês já passaram e eu já passei. Uma vida do quê? Agora eu estou me sentindo bem, estou salvo. Daqui a pouco você cai no pecado, estou perdido, se eu morrer agora eu vou para o inferno. E aí você dorme salvo, acorda perdido. Dorme perdido, acorda salvo. E assim vai. Por quê? Porque você está confiando em você. Não confie em você, confie na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele, descanse nele. E então nós chegamos no versículo 6. E aqui eu queria dar um pouquinho mais de atenção para concluirmos. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Como assim? Paulo não acabou de dizer que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará? Ele não acabou de dizer que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei? Ele não acabou de dizer que se o homem se circuncidar de Cristo ele vai se desligar da graça, ele vai decair? Como que ele pode dizer nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum? Estranho isso. Paulo está pegando os Gálatas, ele já tinha enfrentado aquela controvérsia, Paulo participou daquela controvérsia em Atos 15 que nós lemos, e agora está enfrentando os Gálatas, se deixando enredar pela circuncisão. E Paulo chega, depois de afirmar e de argumentar vários pontos, ele chega aqui e fala agora o seguinte: nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Ele mesmo disse no capítulo 2 de Gálatas, versículo 3, ele diz o seguinte: contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Paulo falou assim: Tito é grego? Mas não vai circuncidar, não vai. Circuncisão não tem valor algum. Ele não vai se circuncidar. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui agora. Se deixar de se circuncidar, Cristo já não lhe aproveitará. Vai chegar para Tito e falar assim: não, você não vai se circuncidar não. Vai se submeter à lei? De jeito nenhum. Agora vamos para o capítulo 16 de Atos.
Logo depois da controvérsia, no capítulo 16, Paulo chega em Derbe e em Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente mas de pai grego. Atos 16:2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. Paulo vai e circuncida Timóteo. Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado, ele era grego. Paulo permite, não só permite, ele leva Timóteo a ser circuncidado, porque por ser filho de pai grego, provavelmente o pai falou, não vai circuncidar coisa nenhuma. A mãe era judia, mas o pai era grego, havia um jugo desigual. A mãe conseguiu conduzir o filho no temor do Senhor, o filho foi convertido pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ter pai grego, ele não havia sido circuncidado. Paulo falou assim, você vai comigo, você vai pregar o evangelho comigo. E agora você vai o quê? Se circuncidar. Paulo fez com que Timóteo decaísse da graça. Paulo fez com que Timóteo se desligasse de Cristo. Paulo fez com que Timóteo de nada fosse útil para o evangelho em Cristo Jesus. Por isso que a mensagem de hoje é fazer ou deixar de fazer. Fazer ou deixar de fazer. O que importa? Se eu faço ou se eu não faço? Olha que interessante, irmãos. Paulo está aos Gálatas aqui falando o quê? Circuncisão não. Se vocês se circuncidarem, vocês vão sair, decair da graça. Vocês vão deixar de Cristo de lado. Se vocês se circuncidarem, vocês vão ser desligados. Vocês vão para o inferno, porque vocês vão estar saindo debaixo da graça de nosso Jesus Cristo. Vocês estão tentando se justificar por meio do quê? Da circuncisão. E agora ele vai e circuncida Timóteo. Me expliquem isso. Dar grande importância a uma prática externa, quer seja ela positiva, quer seja ela negativa, é próprio do religioso fariseu. Paulo não está criticando ou apontando o erro na circuncisão em si. A circuncisão em si, que seria cortar a pele do órgão genital masculino, tanto faz como tanto fez. Você cortou, deixou de cortar, dá no mesmo, Paulo está falando. Não é o ato em si, é o que te motiva a fazer aquilo. Os judaizantes estavam dizendo o seguinte: se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. O problema não é a circuncisão, mas o que move o coração da pessoa a circuncidar-se. Tanto quanto seria problema muito grande dizer o quê? Se você não guarda o dia do Senhor, você está perdido. Se você não usar saia, você está perdida, irmãzinha. Se você não tiver cabelo está perdida. Estão percebendo? As coisas em si não têm valor, Paulo está mostrando. Circuncisão ou incircuncisão, dar grande importância à prática externa, vai fazer com que nós decaiamos da graça. E Paulo coloca, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. Por que isso? Porque ele sabe que ele estava se relacionando com quem? Com fariseus, homens apegados a quê? A prática externa. Se a minha conduta externa vai atrapalhar de eu levar o evangelho àqueles que prezam por uma conduta externa, eu vou então fazer o quê? Me sujeitar. Paulo diz: eu sendo livre, fiz-me escravo de todos, a fim de proclamar o evangelho para todos. Fui na casa do Lucas semana passada,
estava com a barba desse tamanho. Eu falei, vou tirar porque eu tenho que conversar com o pai do Lucas. Deixa eu conversar com o paizão do Lucas. Se ele pode ser empecilho na proclamação do evangelho, a minha conduta, eu mudo a minha conduta. Então Paulo está falando, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Porque o legalista costuma exigir o quê? A prática ou a abstinência de algo para se conseguir o quê? A justificação, ou para nós aprimorarmos a nossa santificação. Em ambas as situações ele descarta a fé, a graça, Cristo Jesus. Ele não pode, o fariseu não pode aceitar que tudo foi feito por Deus e que nenhuma glória lhe cabe. Esse é o problema do fariseu. Não é conseguir algo diante de Deus, não, ele quer ter glória naquilo que ele consegue. Aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, olha o que Paulo fala, concluindo a carta aos Gálatas: todos os que querem ostentar-se na carne. Estão percebendo? O fariseu, ele quer ostentar-se na carne. E aí ele continua: esses os constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Olha o que Paulo está falando. Eles se deixam circuncidar e não guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para quê? Para se gloriarem na vossa carne. Versículo 14, aqui ainda de Gálatas 6. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão no quê? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, o fazer, deixar de fazer. Eu estou crucificado em Cristo, e a minha glória está naquilo que Cristo fez por mim, não naquilo que eu posso fazer por Cristo. É desse amor, irmão, que nós estamos falando. Cristo amou-nos, verteu seu sangue a nosso favor. É esse amor que nos constrange. É esse amor que nos constrange a vivermos para quê? Para a glória dele, para a honra dele, não para nós mesmos. E aí ele continua: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha aqui o ponto máximo onde Paulo chega. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é se eu fui transformado, se eu fui regenerado, se eu sou nova criatura. Paulo está falando. Esse é o ponto máximo, irmãos. Esse é o ponto máximo. Por quê? Porque nós podemos nos orgulhar naquilo que nós fazemos, e nós podemos nos orgulhar naquilo que nós não fazemos. Eu posso me orgulhar de ter uma igreja como um pastor no lugar nobre de São Paulo, como posso me orgulhar de ser um pastor deixado de lado aqui na igreja de Francisco Morato. Qualquer coisa é motivo para orgulho de um fariseu, qualquer coisa, não importa o que ele faça ou deixe de fazer. Eu já fui capaz de criticar, se não me engano, o Tim Keller, que tem uma igreja em Manhattan. O Tim Keller desenvolveu um ministério em Manhattan, o eixo comercial do mundo, o eixo do dinheiro do mundo. Para quê? Para alcançar pessoas ricas e falar do evangelho para elas. E eu já tive a coragem de criticá-lo por causa disso. Eu falo assim: quero ver ele vir aqui para Morato, uma cidadezinha qualquer aí, ó, uma favela, e criar uma igrejinha. Há orgulho para tudo. Há farisaísmo para tudo. Eu posso, Tim Keller pode se orgulhar na frente da sua igreja, mega igreja lá em Manhattan, do mesmo modo como eu posso me orgulhar aqui na igrejinha de Morato. Ou posso me orgulhar na plantação da igrejinha lá na minha casa, que tinha meia dúzia de pessoas. Não interessa. É o que se faz ou deixa de fazer. O que importa é o que? É ser nova criatura. É você estar descansado em Cristo Jesus o Senhor. Porque você pode se orgulhar de ser um rico, como pode se orgulhar de ser um paupérrimo. Você pode se orgulhar em quaisquer circunstância, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Eu posso me orgulhar de estar vindo aqui de terno e gravata, como eu posso me orgulhar de estar vindo aqui de camisa da regata, pregando de boa. Irmãos, por Deus, despertemos para a nossa realidade. O que importa é ser o quê? Nova criatura. Você está buscando a sua própria glória? É isso que está buscando? Quer por meio do quê? De uma autojustificação ou de uma autossantificação? O legalista está sempre o quê? Desaprovando a prática religiosa daqueles que estão fora da sua congregação. Está sempre desaprovando. Graças a Deus nós estamos nessa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tal, meu Pai amado, olha o que eles fazem. Aquela lá, aquela outra ali então, Senhor, olha o que está sendo pregado, olha só o modo como eles vivem. É esse o nosso objetivo? O legalista busca sua própria glória, desaprovando a prática religiosa daqueles que estão fora da sua própria congregação, fazendo a sua igreja o quê? Um modelo de piedade. Mas esse próprio legalista, mais cedo ou mais tarde, vai fazer, sabe o quê? Ele vai cansar de apontar o pecado dos de fora, vai começar a apontar os pecados dos de dentro, colocando-se ele numa condição do quê? De modelo de piedade. É esse o risco que nós devemos tomar. É esse o risco que nós devemos ter. É por isso que Paulo conclui esse trecho que nós vemos de Gálatas 5, dizendo o seguinte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, a situação é idêntica. Já viram aquelas pessoas, quadrilhas que são formadas, pessoas que se juntam para fazer um roubo, certo? Se juntam lá 3 pessoas para fazer um roubo. Eles vão, fazem o roubo, são bem sucedidos, conseguem aquela grana monstruosa. Eles se juntaram para quê? Para fazer aquela ação, para fazer aquela atividade, para fazer alcançar aquele propósito. Depois que é alcançado, o que eles fazem? Eles começam a se matar entre eles mesmos. Esse é o fariseu. Esse é o fariseu. Ele julga tudo e julga todos de fora. Daqui a pouco está julgando tudo e todos de dentro. E ele se colocando como o quê? Como modelo de santidade e de piedade. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Esse é o sentimento da grande maioria dos desigrejados hoje. Eu entendo que muitos são desigrejados por quê? Porque não tem perto de suas igrejas, da sua casa, uma igreja para ir. Mas entendo também que muitos desigrejados hoje são daquele tipo seguinte: eu sou o cara e não tenho uma igreja que seja capaz de ter-me como membro, porque eu sou muito bom, eu sou muito santo, eu sou muito justo, e eu também não tenho condição mínima de me relacionar com ninguém, porque todo mundo é pecador. Não suporto viver com ninguém. O cristão que confia, irmãos, na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele pode conviver com qualquer tipo de pessoa, porque diante do incrédulo, ele vai fazer o quê? Ele vai se quebrantar, se humilhar e levar a mensagem para aquela pessoa, porque ele sabe que ele esteve naquela condição. Diante do legalista, diante do fariseu, ele vai se humilhar e vai se quebrantar para tentar alertar o irmão que a vida cristã está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele já esteve naquela situação. Diante do neófito, o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar e se quebrantar, porque ele sabe que ele já passou por aquela situação, e ele tem que ter misericórdia e piedade daquele irmãozinho que está chegando agora, para demonstrá-lo no quê? Na palavra do Senhor. E diante do irmão realmente piedoso, ele vai se humilhar, se quebrantar e se sujeitar para aprender com alguém que sabe muito mais do que ele. Essa é a realidade do cristão. Agora o fariseu, ele não consegue. O fariseu não consegue viver com outros. O legalista, ele não consegue conviver com outras pessoas. Esse é um risco gigante que nós corremos, individualmente e como igreja. Por isso Paulo conclui aqui, e eu vou concluir lendo do versículo 7 ao versículo 12, porque nós já falamos do 13, do 14, do 15. Ele diz: vós corrieis bem,
A vida cristã, irmãos, é uma corrida. A vida cristã é uma trajetória. Não importa se você começou bem, o que importa é se você vai terminar bem. Paulo fala: do mesmo modo como viestes a Cristo, assim andai nele. Como? Se você vê a Cristo por fé, continue caminhando por fé. Não comece a confiar nas suas próprias obras. Não comece a confiar nas suas próprias leis. Paulo está dizendo: vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? E aí Paulo está falando: pode haver o quê? Pessoas que nos impeçam, que comecem a nos cativar, a nos enfeitiçar para o legalismo. Mas pode dizer que nós mesmos nos enfeiticemos. Sabe por quê? Porque o legalismo, ele é mais atraente. O legalismo traz glória para mim. Quantas pessoas não deixam o cristianismo para se envolver com religiões o quê? Por causa do cerimonialismo, que é muito bonito. Traz glória para mim. Aí ele continua no 8: essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão está vindo de Cristo, está vindo do Espírito Santo, e nem de mim que preguei o evangelho para vocês. Paulo está dizendo, ele fala: um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora atenção a isso. O legalismo, ele é algo contagiante. Por quê? Porque nós devemos continuamente lutar contra a incredulidade do nosso coração. Certo? É uma luta feroz. O pecado que tenazmente nos assedia, Paulo diz em Hebreus 12, é uma luta constante. Porque o que está em nós, o que é próprio nosso, não é a fé, é a incredulidade. E a incredulidade nos leva para onde? Para um legalismo, onde eu quero confiar em mim, mas não quero confiar em Cristo. Por isso que o legalismo, ele é o que? Contagiante, contagioso. Não ande com um legalista, porque se você andar com um legalista, daqui a pouco você vira um legalista. Vá até um legalista para mostrar o que? Cristo Jesus e a justificação pela fé. Mas não vá compartilhar com aquilo que ele crê, porque o que ele crê é nele mesmo. Paulo está falando aqui: um pouco de fermento leveda toda a massa. Legalismo numa igreja acaba com a igreja. Você se tornar crítico, muito crítico, evidencia o que? O seu legalismo. Aquele está errado, aquele lá, nossa, rapaz, aquele irmão. Ande com um crítico, e daqui a pouco você vai estar sendo o quê? Um crítico também. Entenda, irmãos, o legalismo, ele é inimigo de Cristo. O legalista é inimigo da cruz de Cristo. Ele não está rendido aos pés de Cristo. Por isso que eu queria concluir dizendo: se você já creu no Senhor Jesus Cristo, como diz o versículo 1, permaneça, pois, firme nele, e não se submeta de novo a jugo de escravidão. Agora, se você não creu em Cristo, e você está tentando viver uma vida boa, uma vida que agrada a Deus, meu querido, arrependa-se dos seus pecados. Deixe essa vida desgraçada de lado. Está debaixo de jugo de escravidão, de servidão. Você não tem certeza da sua salvação, porque a sua salvação depende de você. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele realizou a seu favor, e você descansar nele, você pode ter certeza da sua salvação, porque a sua salvação não depende de você, vai depender de quem? De Cristo. E a obra dele é perfeita, a obra dele é santa, é justa, é reta, é completa, e ela pode te levar para o céu. Você não ter certeza de salvação não é sinal de humildade. Você não ter certeza de salvação é sinal de orgulho, de arrogância, porque você está confiando em você mesmo. É quando você confia em Cristo Jesus, o Senhor, que você vai o quê? Descansar e ter certeza da sua salvação, porque ela não depende de você, depende de Cristo. Lute dessa maneira contra o pecado. Lembre-se, caiu no pecado, arrependa-se,
Confesse a Cristo Jesus, o Senhor. Nós que cremos já em Cristo, não nos deixemos abater pelo pecado, não nos deixemos abater pela decepção conosco mesmo. Não é você o centro da sua história, é Cristo Jesus o Senhor. Descanse nele, confie nele, para que ele possa o quê? Trabalhando na sua vida. Ele vai trabalhando na sua vida e te transformando à imagem de Cristo Jesus o Senhor. Amém, irmãos? Confiem em Cristo Jesus. E aí em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida por amor. Vida cristã por amor, na dependência do Espírito Santo. E se vocês quiserem saber como é isso na prática, estudem Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Peguem Romanos, capítulo 5, 6, 7 e 8, e vocês vão ver a prática de uma vida cristã, rendida aos pés de Cristo, guiada pelo Espírito e não pela carne, porque a carne quer o quê? A carne quer leis externas para ela tentar se ajustar. O Espírito trabalha na vida, uma vida regenerada, de um coração purificado, justificado pelo sangue de Cristo. É daqui de dentro que ela começa a agir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, irmãos. Não se esqueçam, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo Jesus, tendo em vista a glória de Deus, fundamentados na palavra do Senhor. Curvemos nossas cabeças. Senhor amado, nessa manhã nós vimos, ó Pai, quão terrivelmente pecadores nós somos, e quão inclinados estamos, ó Pai, ao legalismo, ao farisaísmo, meu Deus, porque isso traz glória para nós. Senhor, tira de nós, ó Pai, esse anseio, esse desejo por glória. Faça-nos enxergar, ó Pai, que a nossa vida cristã não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa humildade não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa simplicidade não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas depende, ó Pai, de quanto estamos rendidos, quebrantados, humilhados, contritos na Tua presença. Ó Senhor amado, ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que toda a obra de salvação já foi realizada por Cristo em nosso favor. Ajude-nos a descansar nisso, ó Pai, levando-nos a tomarmos cada dia mais a nossa cruz, a negarmos cada dia a nós mesmos, negando a nós mesmos e confiando totalmente nessa obra realizada em nosso favor. Faça-nos enxergar, ó Pai, que nós somos totalmente justificados diante da Tua presença, pelos méritos de Cristo Jesus, Senhor. Se nós morrermos hoje, nós que cremos em Cristo Jesus, nós estaremos diante de Ti, justificados, por causa de Cristo Jesus, não por causa daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Sabemos, ó Deus, que muitos se preocupam em crer somente em Cristo Jesus, afirmando que a fé, se tudo depende só de fé, eu vou crer em Jesus e vou viver a vida do meu jeito. Faça com que essas pessoas enxerguem, Pai, a grandeza do Teu santo Evangelho, a grandeza do sacrifício de Cristo Jesus, porque aquele que realmente crê e vê tudo o que Cristo fez por ele, jamais vai viver uma vida dissoluta, jamais vai viver uma vida sem regra, uma vida libertina, vai viver uma vida constrangida pelo amor. Faça com que nós enxerguemos isso, ó Pai. Muitos que hoje não creem no Teu santo nome, abra, Senhor, essas mentes, para que creiam no Senhor Jesus Cristo e compreendam que somente por Ele eles têm acesso a Ti, ó Pai. Eles poderão ter acesso a Ti, ó Deus.
Agora nós que cremos, ó Pai, não permitas, ó Deus, não permitas que sejamos enfeitiçados, ó Pai, pelo legalismo, enfeitiçados, ó Deus, pela nossa própria glória, fundamentadas nas nossas ações, nas nossas performances, nos nossos méritos. Que nós possamos viver uma vida santa, ó Pai, de uma santidade rendida aos Teus pés, uma santidade humilhada diante de Cristo, sabendo que tudo foi feito por nós, e que nós só precisamos o quê? Crer, aceitar, receber essa maravilhosa graça. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar em Ti, tanto aqueles que não creem para a justificação, como nós que cremos para a santificação. Que a nossa vida seja uma vida que descansa, que crê, que tenha fé, uma fé que nos leva à confiança de que tudo foi feito por nós, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação, e te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nos dá nessa manhã de estarmos unidos como igreja diante da Tua pregação, da pregação do Teu santo Evangelho. Que sejamos nós quebrantados e humilhados na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.